Continuando, pessoal, na tutela cautelar em caráter antecedente, lembrando que nós estamos falando de um pedido que se volta unicamente à medida cautelar. Você não vai formular um pedido principal, você vai fazer o pedido cautelar em caráter antecedente e depois, como vamos ver, vai complementar esse pedido com um pedido principal. Então, na petição inicial, que é uma petição inicial para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, vai ser necessário expor qual que é o direito que se pretende acautelar, que medida que você pretende obter ali para conservar, que direito que você pretende então conservar, os requisitos para a concessão da medida, que nós já sabemos que é a probabilidade do direito e o perigo de dano, e também será necessário expor a pretensão que virá depois, a exposição, como o artigo 305 ali do CPC vai dizer, da lide e seus fundamentos. Que lide fundamentos são esses, né? Aqueles que vão aparecer depois no seu pedido principal. Então, você formula o pedido cautelar e depois já indica, né, aquele pedido que depois você vai formular nesse próprio procedimento, como nós vamos verificar. O que o juiz vai fazer? O juiz vai citar o réu, a parte contrária, para contestar em 5 dias. Se houver apresentação de contestação, nós vamos seguir aí um procedimento comum para continuar aí a análise desse pedido. Eventualmente pode haver até uma fase de produção de provas, uma fase instrutória, se necessário, e isso vai terminar depois, então, com a prolação de uma decisão que vai versar sobre aquela medida cautelar que foi pleiteada. Se, eventualmente, o réu não apresentar contestação, aplica-se aí os efeitos da revelia. Porém, os efeitos da revelia aqui são relativos apenas ao pedido cautelar. Não haverá aqui presunção de veracidade dos fatos relativos ao pedido que depois você pretende formular. Apenas se aplica a presunção aqui com relação a, por exemplo, a presença dos requisitos da medida cautelar. Então, o juiz vai aí também, no caso de revelia, no caso de não contestação, aplicar esses efeitos especificamente para o pedido cautelar e proferir também uma decisão concedendo ou não a medida pleiteada. É claro que isso pode ser concedido em caráter liminar, lembrando que liminar é toda decisão proferida em início litis, antes da oitiva do réu. Então, se for muito urgente, esse autor pode pleitear essa concessão e o juiz eventualmente pode concedê-la sem problema nenhum e sem alterar nada nesse procedimento. O importante aqui é que, uma vez concedida a medida cautelar, o autor, quem recebeu, o beneficiário daquela medida, terá um prazo de no máximo 30 dias para efetivar essa medida. Nós vamos ver daqui a pouquinho que se ele não efetiva a medida em 30 dias, ela perde efeito, ela cessa a sua eficácia. Ela não se sustenta, então é importante que se respeite esse prazo de efetivação. E uma vez efetivada a tutela cautelar, a medida cautelar, o autor tem 30 dias para daí sim apresentar o seu pedido principal. Ele vai emendar a própria petição que ele já apresentou no próprio procedimento, não haverá necessidade de novas custas, não haverá necessidade de um novo processo, ele simplesmente vai apresentar um complemento indicando então qual é o pedido principal, quais são os fundamentos desse pedido, a sua causa de pedir, etc. Aquilo que ele indicou lá na petição da cautelar, aquela exposição da lide dos fundamentos que ele apresentou lá, não necessariamente vincula o que ele vai apresentar agora. Lá era só para dar um norte do juiz de para que serve aquela medida conservativa. Então, ele já tinha que ter uma ideia de que pretensão seria discutida depois. Mas agora, essa pretensão vai ser completamente delineada, os fatos e fundamentos jurídicos que elas se aplicam, portanto, sua causa de pedir também vai ser delineada, e aí, nesse procedimento, ou melhor, nesta petição de complementação aí, nesse aditamento, nessa emenda, é que a parte vai indicar esta pretensão. Ela precisa fazer isso para que a medida cautelar se mantenha, porque se ela não fizer isso, também haverá uma cessação da eficácia da medida. Ela fazendo esse adendo, né, ela trazendo então essa complementação, essa formulação desse pedido principal, nós vamos ter aí o procedimento normal, que vocês já conhecem, né, com a designação da audiência do 334, a possibilidade então depois do réu apresentar sua contestação agora do pedido principal, a contestação que ele apresentou lá atrás era da cautelar, e esse processo vai seguir
segue normalmente para exame desse pedido, ok? É um procedimento muito simples e muito semelhante em algumas coisas, semelhante, né, à tutela antecipada em caráter antecedente. Mudam alguns prazos, né, fiquem atentos a isso, mas existe aí um procedimento que é semelhante, embora não tenha aí a figura da estabilização como nós já vimos. Ok? Existe a possibilidade, como eu já disse então para vocês, de cessação da eficácia da medida concedida. Esses motivos vêm todos lá no artigo 309 e eles têm relação, como eu já disse, com a não efetivação da medida em 30 dias pelo autor. O autor, então, tem, uma vez efetivada a medida, cuidado que não é uma vez concedida a medida como é a tutela antecipada em caráter antecedente, ok? É uma vez efetivada a medida, 30 dias para propor, formular, né, apresentar o seu pedido principal nesse mesmo procedimento. Se ele não faz isso, cessa a eficácia da tutela cautelar, mas ele também tem que fazer a efetivação acontecer em 30 dias, e se ele não faz a efetivação acontecer, também cessa a eficácia da tutela cautelar. E também cessa a eficácia da tutela cautelar, claro, se o pedido principal for julgado improcedente, porque se depois esse pedido vir a ser julgado improcedente, cai por terra a necessidade de conservação daquele direito, então a tutela cautelar, a medida cautelar aí, perde também a sua eficácia. E ela não pode, quando perder a sua eficácia nessas 3 hipóteses, ser renovada. Você não pode pedir de novo essa medida, salvo se um novo fundamento surgir. Se um novo fundamento surgir, aí é possível pedir novamente, formular novamente a concessão daquela medida. É possível efetivar essa medida sob várias formas, né? O Código vai trazer ali no artigo 301, que está lá no capítulo geral da tutela de urgência, possibilidades de efetivação da tutela de natureza cautelar por meio de arresto, por meio de sequestro, por meio de registro de protesto contra alienação de bens, uma série de medidas que no CPC de 73 eram procedimentos cautelares em espécie. O CPC de 2015 acaba com a existência de processo cautelar, de procedimentos cautelares específicos. Ele traz só uma previsão geral aí de tutela cautelar, que são essas que nós estamos vendo, e coloca vários daqueles procedimentos, não todos, mas vários deles, como medidas voltadas à efetivação da medida. Então, o arresto, por exemplo, serve para situações em que eu ainda não posso promover a execução de um determinado crédito, mas eu sei que o devedor está alienando bens e ele pode se tornar insolvente. Então, eu faço um arresto sobre seus bens para garantir, para conservar aqueles bens para a futura execução que depois eu vou mover contra ele. O sequestro é algo muito parecido, mas é específico para um bem. Então, eu tenho um determinado bem que foi objeto de um contrato com alguém, e esse bem está sendo alienado, eu tenho direito a exigir esse bem, eu tenho um direito futuro a exigir esse bem, eu ainda não posso exigir, mas esse bem está sendo alienado pela parte, eu posso então exigir, realizar aí um sequestro, por exemplo. Vejam como tem o caráter de conservação, né? Eu conservo aquele bem, eu ainda não quero, eu não posso ter aquele bem ainda, eu não posso exigir aquele bem, mas eu conservo aquele bem para evitar que ele seja alienado, evitar o seu perecimento, e depois, quando eu puder exigir, eu sei que esse bem está lá. E aí eu posso finalmente receber esse bem. Vejam o caráter conservativo dessa medida, ok? E por fim, pessoal, com relação a cautelar, existe uma previsão bem importante no artigo 310 que diz respeito à ausência de formação de coisa julgada no procedimento cautelar. As decisões que são proferidas ali, o indeferimento dessa tutela cautelar, por exemplo, não influencia na pretensão principal que depois vai ser deduzida. A única hipótese que pode acontecer é o juiz indeferir a cautelar que você pleiteou porque existe decadência ou prescrição com relação à pretensão futura, com relação ao direito que você vai exercer depois. Neste caso, se ao decidir a cautelar ela for indeferida em razão da decadência do direito ou da prescrição da pretensão principal que depois você pretende formular, aí sim, isso impede a dedução de um pedido principal que está prescrito, né, como foi reconhecido aí nessa decisão. Agora, se não for esse o motivo do indeferimento da cautelar, isso em nada influencia na concessão do pedido principal, influencia na concessão de um novo
de uma nova medida cautelar, na formulação de um novo pedido cautelar, né? Que só vai poder ser formulado se houver mudança de fundamento, se houver um novo fundamento. Porém, com relação ao pedido principal, só existe essa impossibilidade, essa influência da decisão do indeferimento da cautelar nesse pedido em caso de decadência ou prescrição, ok? Esse vídeo é complementado pelo texto que eu passei para vocês, né? Um pedacinho lá do curso avançado do professor Vamber e do professor Talamini, que vocês também vão ler assim que terminarem de assistir esse vídeo, e será complementado pelas discussões dos exercícios e pelo bate-papo que nós vamos bater daqui a pouquinho no Collaborate. Eu espero todos vocês lá com várias dúvidas, porque é um tema que gera dúvida. Se não tiver dúvida, tem alguma coisa errada, ok? Até daqui a pouco. Bons estudos aí, nos encontramos já já.